Antes de começar, cada um pode se apresentar rapidamente? A Nath eu conheço demais. Não preciso conhecer mais. Ela é de Florianópolis, na nossa igreja. Nova aluna aqui. Very with logo have the dele, almost in internet, this goes up. Ah, ok. Então tá junto com a Nath. Segundo semestre. Gilmara. E nem carioca é, né? Porque já começa com a chiada, né? Uma chiada. Ah, ok. Zona Leste. São Mateus. São Mateus é um bairro de São Paulo? Tá bom. Moça, falou Denísio? Vinícius. Vinícius. Right at the way, for the extremity that, but Ah, ok. E a nossa preletora da conferência quer se apresentar, porque acho que nem todos estavam. Sofia. Sofia. Sabedoria. okay, problem or reform of the state. Doesn't matter. Ah, tá. Ok. E são discípulos? Tá bom. E o senhor? The word, talking about. Ah, sim. Você que teve... Aham, de salto. Você que teve a passagem por Pittsburgh, não foi? Acho que eu li sobre isso. A gente morou em Pittsburgh, 1999 para 2020. Eu tive vínculo lá com o seminário, sua alma mater, né? 67 é Pittsburgh. Então, conheço bem. Muito bom. Meu nome é Timóteo. A gente começa ou já está começando? Meu nome é Timóteo, um prazer estar com vocês. O nome da oficina é Bíblia e Missão. Se vocês conseguem imaginar do que se trata, por favor, me informa, porque a gente pode entrar por vários caminhos. Mas vamos falar um pouco sobre não algo que é muito popular nas conferências e nos congressos, que são as bases bíblicas para a missão da igreja ou a missão de Deus. E sim, a gente quer puxar um pouco mais para a base missionária da Bíblia. Entendeu a diferença? A base missionária da Bíblia. Queremos ver missão na Bíblia e missão a partir da Bíblia. Então, esses dois aspectos. Essa maneira que eu estou organizando a nossa reflexão. A começar falando bem francamente, com um grande desafio técnico e acadêmico. Não existe a palavra missão na Bíblia. Não existe. Então, como é que a gente pode tratar este assunto, né? A gente trata, obviamente, com as nossas pressuposições, o que a gente imagina. Então, minha pressuposição é bem geral. Tá? Eu não gosto muito de ficar com uma definição muito fechada. Por missão, entendo o propósito de Deus. O propósito de Deus no que sentido? O propósito de Deus para tudo que ele havia criado. Então, nesse sentido, olha só. Obrigado. Nesse sentido, vamos pensar, então, sobre este assunto. A missão como o propósito de Deus para a sua criação, para tudo aquilo que ele criou, obviamente aparece nos nas primeiras páginas das Escrituras. E se a gente presta bastante atenção sobre alguns
aspectos gerais. Nós vamos ver que as Escrituras também fecham com essa mesma temática. Eis que vi novo céu e nova terra, com algumas diferenças principais. Por exemplo, em Gênesis 1, nós lemos Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra, que eu entendo como um título, que no momento Deus não está criando nada. E, aliás, como a Sofia nos explicou ontem à noite, não é bem criação do nada que é o tópico. Muito pelo contrário, é mais Deus ordenando o espaço que, de alguma forma, já existe. Tanto que no versículo 2, deixa eu fazer uma pergunta. O que foi criado no primeiro dia, conforme Gênesis 1? Primeiro dia. Entra, fica à vontade. O que foi criado? Deus separou. Ainda não. Ainda não. Vamos lá? Gênesis 1:3. Isso, a separação de luz e trevas, né? Separação de luz e trevas. Começa esse relato no versículo 3, versículo 2. Então, nós lemos que a terra estava sem forma e vazia e que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, nós temos terra, águas, o Espírito de Deus. No mínimo, nós temos isso. Grande abismo. Deus, então, ordenando. Mas em Gênesis 1:1, nós temos Deus criou, Deus Baar, mas Deus nesse sentido de arrumando a sua casa. Deus arrumando a sua casa. Em Apocalipse 22, versículo 1, nós lemos, eis que vi. Não lemos, Deus criou novos céus e nova terra. Mas um testemunho por João de que ele viu novo céu, nova terra. O que leva a gente a perguntar, em que momento isso foi criado? Em que momento foi criado o novo céu, nova terra? No imaginário de muitos, era nesse momento, mas nada se diz a respeito disso. Aliás, numa leitura mais atenciosa do livro de Apocalipse, se é possível fazer isso, nos leva a ver vários momentos em que Deus está criando, em que coisas novas estão aparecendo. E lembrando da teologia do apóstolo Paulo, se é nos permitido fazer uma ponte, parece um pulo bem grande, né? De João para Paulo, mas de repente não é tão grande, que o Paulo também teve uma formação apocalíptica, algo que a gente pode defender. Escrevi um livro, nós temos em português, A Missão Apocalíptica de Paulo, argumentando exatamente isso. O pano de fundo apocalíptica do pensamento e da perspectiva do apóstolo Paulo. Ele disse, se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5:17, ou a palavra que usida como criatura que esses significa tanto criatura quanto criação. Sem algumas palavras se perdendo só terreno. Então, em Cristo, quem está em Cristo, nova criação. Nova criação. Então, já encontramos nas partes de nação da criação da outra. Voltando para o Apocalipse, gente, voltando para o Apocalipse 2, logo em seguida de este do céu, esse homem falou, coisa, né? Ele viu logo em seguida e vi a nova Jerusalém desceu do céu como noiva do Pai. Ser, ela é isso.
nova criação, segundo Coríntios 17, e a finalização de tudo isso, de anunciar Nova Jerusalém. E a elaboração disso, elaboração com bastante detalhes que servem bem para a gente pesquisar isso. Detalhes, tipo, quando eles têm, é só bater uma nota de falta de se repetir. Jesus é ser humano, era um bicho. Irmã, mas Apocalipse diz que ele era um cordeiro. Também diz que ele era um leão. Bicho era de celular. A gente só tem muita dificuldade em entender, não é? Entendendo que cordeiro, leão são símbolos que descrevem um papel que Jesus exercitou. Mesmo assim, a gente tem muita dificuldade de entender símbolos no livro de Apocalipse. A gente quer entender tudo ao pé da letra, quando diversas vezes nós somos avisados claramente que não é bem assim. Então, a Nova Jerusalém que desce do céu também é uma história, né? É uma história da igreja preparada, como Paulo havia nos avisado, inclusive no texto que a Sofia citou em Efésios 6 ontem, né? Preparado para o seu noivo. E isso vai... então, essa é o final que é descrito para nós no livro de Apocalipse. Vou abrir parênteses mais uma vez. Por que eu estou começando essa história em Apocalipse? Quantos de vocês assistiram muitos filmes durante o período de Covid-19? Netflix, a Nath já sabe onde eu estou querendo chegar, né? Quantos assistiram algum filme mais que uma vez? Só o Nath vai confessar seus pecados? Ninguém aqui nunca assistiu um filme mais que uma vez? Ah, sim, várias pessoas. Tá? A segunda assistida foi mais esclarecedora do que a primeira? Por quê? Já conhece a história. Que mais? Na segunda assistida, você sabe onde a história termina. Uma história completa, bem contada, ela finaliza, sabe onde? No final. Ela conclui na conclusão. Então, quando a gente assiste um filme pela primeira vez, uma história que está completa, que tem histórias que não terminam, né? Chega no fim e daí deixa a gente pendurado, porque a história não terminou, né? Tem uma próxima etapa. Mas uma história completa, todos os cenários que a gente não entende que uma coisa tem a ver com a outra, você tem duas pessoas e acontecendo alguma coisa aqui, e aqui em outro lugar está acontecendo outra coisa, você não sabe o que uma coisa tem a ver com a outra, mas ao longo da história elas vão tecendo um caminho até tudo se encaixar no final, né? Então, numa segunda assistida, você já sabe como concluiu. Então, você pode reparar coisas que você não reparou numa primeira assistida. Esse é um pressuposto meio usado e, com certeza, vai ser desafiado que eu estou tendo em relação à exposição que estamos fazendo hoje. Ou seja, no seminário, vocês que estão no segundo semestre do EAD, vocês vão aprender a fazer exegese e precisa aprender a fazer isso, fazer as perguntas históricas. Você viu como a Sofia fez uma pergunta histórica sobre Gênesis ontem e esclareceu. O contexto histórico nos ajuda a entender melhor. Então, a gente pega, vou só atrapalhar aqui ele um pouquinho, né? Digamos que esse quadro aqui é a Bíblia, o texto, toda a Bíblia, né? E você vai
Na exegese, você vai botar o nariz bem aqui e vai focar João 3,16. E vai fazer toda a sua análise contextual, histórico, gramatical. E nós fazemos isso na igreja, nós pastores. Nós pegamos um trecho, nunca pegamos um pedaço maior. Na teologia bíblica, uma das tarefas é tentar fazer um olhar de mais longe e ver como se fosse uma tapeçaria, tá certa a palavra? Tapeçaria, ver o desenho todo, né? Agora, aplicando isso para as escrituras, tem um pressuposto. O pressuposto é que nós temos um autor por trás de todos os autores. É uma questão teológica. E tem alguns pressupostos até históricos que a gente tem que trabalhar. Por exemplo, qual é a sequência dessa história? Porque nas escrituras nós temos diversas maneiras de colocar os livros em ordem e até incluir quais livros fazem parte das escrituras. Por exemplo, Jesus leu o que nós chamamos Antigo Testamento numa ordem. Não sei se ele leu em ordem, mas estava numa ordem diferente do que o nosso, nas nossas Bíblias. O Tanakh, nas escrituras hebraicas, a ordem muda. Todos os livros históricos e profetas são juntos e daí conclui com livros, grosso modo, escritos, menos os livros de 1ª e 2ª Crônicas. Então, nós temos a questão do cano que muda um pouco a sequência da história, mas a história, em geral, não muda grandemente. Então, nessa história, nós temos um início, criação dos céus e da terra, e, no final, um novo céu e nova terra. Por que estou batendo tanto nessa tecla? Porque, na verdade, isso nos fala não só de onde começa as escrituras, mas onde conclui. Se a gente está querendo definir o que é a missão da igreja, nós temos que refletir um pouco sobre qual é a história que Deus deixou registrado para nós. E é uma história sobre uma obra mestre que ele fez, que no princípio ele deixou bem claro que era bom, muito bom, e que no final ela vai estar aí. Vai estar aí? Não diz novo céu, nova terra? Não é outro céu e outra terra? Ou é este céu e essa terra renovados? E claramente esse é o último. Por que estou dizendo claramente? Primeiro, pela linguagem que é usada, a kainen, né? Que é novo no sentido de renovação e não neo, de outra coisa. E segundo, nós temos outras passagens, como Romanos 8, versículos 18 a 25, onde Paulo fala sobre a libertação da criação. Eduardo, não sei se você já pensou nisso, né? Eduardo, em Romanos 8, Paulo não usa a frase kainen ketesis, nova criação. Ele só usa ketesis. Então fica claro, pelo menos para mim, né? Que o que ele está falando sobre a criação em Romanos 8, ele está falando sobre essa criação e não uma suposta outra criação que vai surgir do nada no final. Está me entendendo? E o relato que ele nos dá em Romanos 8, 18 a 25, não vamos ler, a não ser que vocês queiram, né? Mas vocês podem ler isso. É um relato sobre a libertação da criação segundo os moldes da redenção dos filhos de Deus. E a lógica que Paulo está aplicando
é a lógica da ressurreição corporal. Ele termina falando sobre a redenção dos nossos corpos. Então, se eu, quando salvo, tenho a marca do Espírito Santo gravada em mim e a promessa de que a minha salvação será completa, quem está salvo completamente aqui agora? Alguns já morreu? Que a salvação do corpo vem depois, né? Esse é um conceito no Novo Testamento um pouquinho diferente do que o nosso popular, né? A redenção dos nossos corpos. E os nossos corpos, obviamente, fazem parte da criação. A própria Sofia falou ontem à noite, né? A dama não citou isso, não, né? Que o ser humano criado da terra, ou seja, nós somos matéria também. Então, se eu tenho essa promessa, a própria criação em geral, personificando a criação, né? Dá uma ufa, né? A salvação para mim. Essa é mais ou menos a lógica de Romanos 8, 18 a 25. Nós, como cristãos, colocamos Cristo no meio de toda a nossa teologia, ou pelo menos nós devemos fazer isso. Cristo morreu, derramou sangue na cruz, para quê? Fala rapidamente. Por que Jesus morreu na cruz e derramou sangue na cruz? Nos salvar dos nossos pecados. Com certeza nos salva dos nossos pecados. Mais alguém? Para nos libertar, sim, é uma figura muito usada para nos libertar. Libertar de quê? Morte, pecado, até mesmo o império desse mundo, né? Nos reconciliar com Deus. Todos esses verbos são verbos que especialmente o apóstolo Paulo usa, né, para falar sobre o efeito da cruz. Uma das passagens que parece talvez um hino ou algo até anterior ao próprio Paulo, algo que ele está citando. Se ele está citando ou se ele está criando, a gente não sabe. Mas se encontra em Colossenses 1. Começa a descrever Cristo, começando como Cristo, aquele através de quem tudo foi criado e para quem foi criado. Isso é um detalhe, né? E termina climaticamente no versículo 20 da seguinte maneira. Quem tem uma Bíblia aqui? Pode ler? 1:20. A pergunta foi: Jesus morreu na cruz e derramou sangue para quê? E aqui Paulo vai responder essa pergunta. Versículo 20. E pelo decreto dele, reconciliar com todos os tanto a questão da terra, quanto a questão do céu, e estabelecer a parte pelo seu sangue derramado na cruz, ele reconciliou todos nós a ele, é isso? Todas as coisas. E todas as coisas? Ele elabora. O que ele diz? Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Olha a abrangência da obra de Cristo, que nos remete tanto para trás, Gênesis 1-2, quanto para frente, Apocalipse 21-22. Estamos chegando mais próximo. É uma nova ideia de conceber a missão de Deus, que com certeza inclui a salvação de pessoas. Isso não tem dúvida, né? Nós também somos reconciliados a Deus. Tem várias passagens que a gente pode citar sobre isso. Essa reconciliação, esse ministério de reconciliação que Jesus está concretizando em Colossenses 1:20, é dado para nós também. Paulo vai elaborar sobre isso, tanto nessa passagem, quanto também em 2 Coríntios, capítulo 5. Então,
estamos num caminho a criar pelo menos uma estrutura básica para pensar na missão ou no propósito de Deus para a criação dentro nas Escrituras, na Bíblia, a começar com a criação e a concluir com a criação, tendo como seu miolo a Nova Jerusalém, que por sua vez, na elaboração, no capítulo 22, o último capítulo, tem o rio das águas vivas, tá certo? Onde fica a árvore a árvore da vida. Como é que é mesmo? A árvore da vida, nos primeiros versículos de capítulo 22. Então, nós temos novo céu, nova terra, Nova Jerusalém e o novo Éden, tudo se concluindo. Existe uma certa simetria. Agora, eu sei que alguns estão achando que o Timóteo está viajando na maionese, mas então, já que está pensando nisso, vamos viajar um pouco mais. Gênesis 1 e Gênesis 2, espelhando um pouco, pelo menos nos remetendo, acho que é melhor dizer, em vez de espelhando, nos remete para trás, Apocalipse 21 e 22, que você, a minha mão direita, a minha mão esquerda, a sua direita, né? Nos remete para Gênesis 1 e 2. E Gênesis 3? A queda, falou bem baixinho, né? A queda, onde toda a encrenca começou. E onde as Escrituras vai gastar boa parte do restante dessas Escrituras tratando disso. Através da escolha de um povo, através de uma construção de um tabernáculo, um templo, uma presença de Deus que nos lembra da criação, através de tudo isso, o pecado. Gênesis 1, 2 e 3. Apocalipse 22, 21 e 20. O que acontece no capítulo 20? Que mais? Exatamente, começa tratando do antigo do dragão, a antiga serpente, Satanás, que é jogada no lago do fogo. Ou seja, Gênesis 3 é concluído em Apocalipse 20. Está me entendendo? Nós temos uma história aqui. Pelo menos essa revelação foi feita, entre outras coisas, para fechar as Escrituras. Tanto que essa revelação é revelação de quem? Por que se diz isso? Porque na sua Bíblia, na minha Bíblia, o título do livro é Apocalipse de João. Não é? Mas as primeiras palavras é Apocalipse, revelação de Jesus Cristo aos seus servos. Curioso isso. Nós temos o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. E Jesus não é evangelho, né? Não é um gênero, né, de evangelho. Mas se a gente for levar ao pé da letra, eu acho curioso, coisas que nós estudiosos resistimos muito. Que a gente quer sempre ver o lado humano. Curioso isso. Mas é muito forte. Revelação de Jesus Cristo, não é de João, não está. Ele está criando isso da sua cabeça. Ele está relatando. Então, alguma coisa de João entra, com certeza. Mas, em última análise, essa é uma revelação de Jesus. Então, não deve nos surpreender que está fechando toda uma sequência. Mais uma nota de rodapé sobre algumas notas sobre Apocalipse. Como é que está nosso tempo? 25 minutos ainda, né? Então, primeiro, milênio. Não vamos entrar nesse assunto. Somos proibidos de entrar nesse assunto. Então, por isso, eu vou entrar. Apocalipse 25a não está nos manuscritos mais antigos.
O Robert Gundry escreveu um artigo sobre isso, devastador, apontando que quase todos os estudiosos ignoram esse fato. Não está nos manuscritos mais antigos. E ele cita 5 daquela época, né? Não vou entrar na questão técnica. Ou seja, a questão da ressurreição dos outros mortos, que cria uma imagem de um período, que seja 1000 anos que for, né? Em que você tem ressurreição antes e depois. Isso não faz parte do texto original. Tirando isso, resolve muito pepino. Segunda nota. Olha como o livro de Apocalipse termina. Jesus dizendo o quê? Fala mais alto. Eu acho que sim, mas fala de novo. Eis que cedo vem. Eis que cedo vem. E voltando para o primeiro capítulo, Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo a seus servos a respeito das coisas que em breve acontecerão. Curioso isso. Nós temos 2 opções. Nós temos um livro inteiro moldurado por um conceito de que está tratando de coisas atuais, não atuais nossos, atuais deles. Não é possível isso. O texto diz isso. A não ser outro caminho, você inventa outro jeito de pensar cedo ou em breve. Mas se a gente leva a sério o que essa palavra está dizendo, são 2 palavras, tactus, esqueci qual foi o outro, em breve, outro sem demora, né? As 2 palavras, em todas as outras vezes que são usadas, têm esse sentido. E não é à toa que esse livro começa se dirigindo para 7 igrejas históricas que existiam naquela época, no oeste da Turquia. Nós conhecemos outras. A Bíblia conhece outras. Além daquelas 7, nós conhecemos Colossos, a carta aos Colossenses, Hierápolis, e tem outros, esqueci qual foi a outra, que é mencionada no livro de Atos. Mas Jesus se dirige apenas a 7. Por que 7? Vocês, biblistas, alguém pode explicar? Por que 7? Exato. 7 é clássico, né? Na gematria, não é geo nada, né? Nem gene nada, é gematria hebraica e grego, né? Quando você escreve uma palavra, eles veem as letras e veem números, porque as letras tinham valor numérico. Então, 7 era especialmente significante. Então, é dirigido para essas igrejas e acredito que tudo que está escrito no livro de Apocalipse tinha aplicação para eles naquela época. Acabamos de terminar um comentário sobre Apocalipse. Não está publicado ainda, vai sair no ano que vem. Mas, ao mesmo tempo, ela se aplica a todas as igrejas em todos os tempos. Então, não é apenas para a igreja, para aquelas 7 igrejas. Mas isso já nos dá uma orientação de como interpretar esse livro. Como que a gente interpreta o livro de Apocalipse? Como a gente interpreta qualquer outro livro? Vendo o contexto histórico, o que estava cercando eles, ou seja, fazendo a pergunta, como que os primeiros ouvintes teriam ouvido isso? O que teria passado pelos seus ouvidos? E só no segundo momento a gente pensa, então, como isso aplica para nós hoje. Mas se a gente pula o primeiro passo, tá? Isso já é uma lição para os exegetas, né? A gente corre grande perigo de descambar, tá bom? Para usar uma palavra lá de Florianópolis, né? Para descambar. Tá? Então, estamos com uma certa estrutura. Cristo está no meio, criando uma nova humanidade. Essa nova humanidade
que Paulo vai chamar de novo homem é o novo antropos. Para um fariseu dos fariseus, quando ele fala antropos, qual a gente tem na antropologia, por exemplo, o que está por trás disso? Como judeu, que palavra está por trás de antropos? Adão. É um novo Adão. Ele está criando uma nova humanidade, que seria a nova Jerusalém. E tem uma incumbência de louvar a Deus, adorar a Deus, tudo bem, tudo isso, mas de alcançar os outros, ou seja, se multiplicar a nova humanidade, evangelizar, levar o evangelho até aos confins da terra. Ponto final? Não. Porque qual foi a incumbência dada para a humanidade original? Que a nova humanidade surge para cumprir o que a primeira não cumpriu. Novamente, Sofia já mencionou o versículo ontem, Gênesis 1, 26 a 28. Disse Deus, criamos o Adão, que nesse caso é a humanidade. NAA já traduz corretamente, é a humanidade. A nossa imagem e a nossa semelhança. Daí no hebraico tem uma letra que é uma letra assim. Reconhece? É Vav, que normalmente é um I. Só que, nesse caso, é o que eles chamam de um Vav justivo, que tem um efeito de 2 pontos. Ou seja, criamos, disse Deus, criamos o ser humano à nossa imagem e à nossa semelhança. 2 pontos. Tenha ele domínio sobre, aí vai elaborando, né? Sobre tudo que havia criado. Terminando, e todos os animais que rastejam sobre a terra. Como começa Gênesis 3? O ser humano dominando um ente que rasteja sobre a terra? Não. Foi o contrário. Se deixou ser dominado por ela. Aí começa o pecado. Então a nova humanidade é resgatada a seu papel de debaixo da soberania de Deus, cuidar dessa obra-prima que Deus havia feito. Porque no final ela vai fazer parte. E uma nova humanidade vai fazer parte. Então isso envolve, é uma faca de 2 gumes. Na verdade, o fim da minha palestra sobre missão na Bíblia é isso. Missão a alcançar todas as pessoas, abençoar todas as famílias da terra, Gênesis 12, 3, mas para sua tarefa originária, de louvar, adorar a Deus por meio de exercitar a sua incumbência como ser humano. O Daniel Niles foi um teólogo dos anos 40 e 50. Ouviu falar desse indiano, Daniel Niles? Ele tem um nome que é desse tamanho, né? Os indianos, né? E adotou o nome anglicanizado, né? Niles. Ele tem uma fala que eu achei fantástica. Grave isso. A canicidade do cão está no cão. Pode anotar. Eu estou meio brincando com vocês, né? Genial isso, né? O cão é cão por ser cão. Não precisa de mais nada. A canicidade do cão está no cão. Mas a humanidade do ser humano não está no ser humano. Está no seu vínculo com Deus. E esse vínculo com Deus, que foi desatado, precisa ser reatado. E Cristo, então, é aquele que definitivamente fez isso. Nós somos seus embaixadores e levam isso até aos confins da terra. Missão na Bíblia. E missão da Bíblia. Quanto tempo nós temos sobrando? 15 minutos? Tudo isso. Que bom. Então, a Bíblia já foi, ainda é, uma ferramenta. Não é só, assim, a missão de Deus não é apenas o conteúdo da mensagem, mas
ela é a tarefa que a própria Bíblia provoca, ou é uma tarefa que envolve a tradução e a distribuição da Bíblia, a história do desenvolvimento e expansão do povo de Deus. Muitas vezes se inicia com a tradução, simplesmente a tradução das Escrituras, especialmente a partir do... Olha, Sofia, eu ia dizer, especialmente a partir do Novo Testamento, mas no Antigo também, né? Que é que recuperar as Escrituras, as reformas de Josias, não era? Em alguns momentos na história de Israel, precisava resgatar as Escrituras, a lei, né? E isso faz parte da nossa história. Quando os judeus foram levados para o cativeiro no século VI, surgiram as primeiras traduções das Escrituras para o aramaico, o Targum, que eventualmente é composto no Targum, que se tornou a língua franca, né? O hebraico para o aramaico é mais ou menos como português e espanhol. Próximos, muitas semelhanças, algumas palavras iguais, mas tem diferenças também, né? Que acaba atrapalhando, né? Então, o aramaico acabou sendo a língua franca do exílio. Essas traduções serviram para dar uma identidade para o povo de Deus e, inclusive, ajudar na existência desse domínio que estavam passando. Com o retorno de alguns judeus para suas terras depois do exílio babilônico e a dispersão de um número muito maior de judeus por todo o mundo antigo, eventualmente, precisava traduzir as Escrituras para grego, debaixo do domínio dos gregos, que impuseram a sua língua. A tradução das Escrituras nos séculos 2 e 3 antes de Cristo, o que nós chamamos de Septuaginta. Septuaginta é por causa de uma lenda, né? 70 escribas, cada um trancado no seu quarto, fazendo a tradução. Quando todo mundo sai do quarto, todas as 70 traduções eram iguais. Então, para dizer que teria esse milagre. Na verdade, havia diversas traduções, mas a mais conhecida é a Septuaginta, que é acessível nos seus telefones, se quiser. E essa nova tradução para o grego e a sua exposição nas sinagogas se tornaram os principais instrumentos missionários dos judeus para os não-judeus. E a inclusão, inclusive, de o que nós encontramos no Novo Testamento como tementes a Deus, que são gentios que começam a frequentar a sinagoga. A compilação dos documentos da igreja primitiva levou um tempo, 300 anos, mais que 300 anos. Muitos dos documentos foram consensuais logo no início, outros demoraram, inclusive o livro de Apocalipse. Inclusive o livro de Apocalipse, o próprio Lutero teve grandes dúvidas. A princípio, cortou, depois mudou a ideia, né? Mas Apocalipse é um que demorou um pouco para as pessoas baterem o martelo. E, por sinal, uma nota de rodapé, vocês viram, né? Vocês vão cansar disso aqui no seminário, vocês que são alunos. Nota de rodapé. Vai cansar disso. O livro de Apocalipse, em termos de manuscritos, é o mais difícil de atestar. Ou seja, nós temos muitos fragmentos, não temos documentos inteiros muito antigos. Então, de todos os livros do Novo Testamento, o livro de Apocalipse, para resgatar o texto original, é um dos maiores desafios. Então,
acima, quer dizer, em cima das complicações metafóricas, né, de traduzir o livro de Apocalipse, ainda tem essa questão textual, que muitos estudiosos de renome, eu fiquei surpreso quando vi isso. Inclusive, quando eu li esse artigo sobre Apocalipse 20, versículo 5a, eu voltei a ler alguns dos grandes nomes, pessoas muito respeitadas, para ver o que eles falavam sobre isso. Não falavam nada. Simplesmente passou por cima. É um dado que é grandemente ignorado, desconhecido. Quando é reconhecido, há dado desculpas que, na verdade, não colam. O certo mesmo é que esse meio versículo não faz parte do texto original. Então, nós temos o próprio Novo Testamento. E logo, então, vem a expansão espantosa do cristianismo por todo o Império Romano, que a gente começa a ler no livro de Atos. E hoje sabemos que fatores físicos e linguísticos facilitaram a expansão e geográficas, as estradas romanas daquela época, o fato de que a grego foi a língua franca, então nós temos todo o Novo Testamento escrito em grego. Canção de nota de rodapé, mais uma nota. Paulo queria ir para a Espanha. Lembra disso? Romanos 15, 25. Alguém confere e depois me corrige. Queria ir para a Espanha, queria ser encaminhado por eles, encaminhado. Posso considerar isso como parte do glossário missiológico. Lógico que não existia isso naquela época e nem hoje, mas está falando de ter o apoio das igrejas de Roma, das congregações lá. Por quê? Porque na Espanha o Império Grego não havia chegado. O antigo latim era a língua franca. Ele ia precisar de auxílio burocrático, estava debaixo do domínio romano, e, no mínimo, linguístico, para poder embarcar nessa missão na Roma. Mas daí nós temos várias traduções. Primeiro, foi necessário traduzir para latim, que a igreja, a partir do Constantino, acabou sendo cada vez mais latinizado, e daí Jerônimo se encarregou e teve alguns outros recursos. Surgiu, eventualmente, que nós conhecemos como a Vulgata, no final do século IV e no início do século V. Depois, nas regiões do antigo Império Sírio, o Antigo Testamento foi traduzido para siríaco, já no século II, e o Novo Testamento nos séculos II e IV, que tem sido grande auxílio para interpretar o Novo Testamento. Não sei se sabia disso. Alguém conhece os livros do Kenneth Bailey? As parábolas de Lucas, por exemplo. Ele foi criado em Jerusalém, filho de missionários. Então, ele entende e explorou muito a questão da cultura camponesa do Oriente Médio. E ele traz esclarecimentos a partir disso e a partir do seu conhecimento das traduções para siríaco, que era uma das primeiras traduções, século II já, né? Começa. Que são muito esclarecedores. E daí a coisa vai. Os nestorianos levam o evangelho até a Índia, a China. Hoje essa tradução é conhecida como Peshita. O Filas levou uma tradução para Godo no século IV para evangelizar os bárbaros germânicos de Romênia. Foi traduzida a Bíblia para saídica, uma língua egípcia, na mesma época, no século V. São Mesrou fez uma tradução para armênio, e assim diante, gente. A história é longa, né? Copta, nubiana, etíope, georgiana para o sul da Rússia, tudo isso no século V. Então, podemos até ler a história da expansão da igreja em parte. Uma das partes chaves é a tradução das Escrituras.
que não deixe de ser também a missão das Escrituras. Por quê? As Escrituras são, eu vou falar de modo bem simples, sabe? Nós, como professores, o Eduardo, a Sofia, acho que tem mais aqui, nós somos treinados a complicar. Quanto mais a gente complica, mais a gente impressiona. Estou brincando, né? Mas às vezes a gente complica excessivamente, né? Perdi o fio da meada aqui, que eu estava sobre a tradução, né? Fala de novo. A escritura de gosta. Sim, exato, né? As escrituras são escrituras escritas. Está vendo como é simples? Escritas em linguagem de cachorro? Não, é em linguagem humana. São escritas para a humanidade. Deus fez uma revelação para a humanidade. Obviamente, isso significa, só pelo fenômeno de termos essas escrituras, que Deus se preocupa por essa obra da sua criação, que nós fazemos parte da sua distribuição. Uma coisa bem simples, mas que às vezes a gente passa meio por cima, né? Rodney Stark é meu sociólogo favorito. Eu tenho meu doutorado tem uma linha sociológica. E Rodney Stark, nós temos um livro dele em português, de Paulus, que chama O Surgimento do Cristianismo, contando sobre os primeiros 300 anos da fé cristã. E ele faz uma observação muito curiosa. Ele diz que são basicamente 3 grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islã. Agora você pode até pormenorizar essa afirmação que eu estou fazendo, mas grosso modo nós temos esses 3. E é próprio de um monoteísmo ser missionário. Por quê? Qual é o pressuposto? Um só Deus. Então, se é um só Deus, ele é Deus sobre quem? Todos. Logo, todos precisam saber. Os judeus não capricharam muito nisso. Isso é uma longa história, né? Mas, e ele vai explicar nos seus livros uma coisa muito usada, porque sociologicamente, obviamente, nós somos interessados em coisas teológicas, né? O papel do Espírito Santo, etc. O cristianismo é muito melhor posicionado para se expandir, e que, de fato, tem acontecido ao longo da história. Então, ele faz essa análise histórica. É isso, gente. Perguntas, observações? Eu falei o tempo todo, de repente, vocês queriam reparar alguma coisa. Sim. Sei. Às vezes ele mostra, né? No caso da besta, ele dá um número, né? 666. E esse número já identifica. Eu sei que pode, através do jogo de números, fazer várias somas de diversos nomes para chegar às 666, né? Mas aqui, claramente, na revelação, diz: calcule o nome dele. O texto diz isso. Isso não é o comentarista, né? E, de fato, Nero César, ou Neron César, dependendo de como você escreve, vai somar tanto 666 quanto 661, que é uma leitura alternativa de outro variante do texto. Então, para mim, não tem dúvida que está se referindo a Nero. Lembra de novo, né?
as coisas que vai acontecer em breve. Então, isso foi uma época, acredito eu, outros estudiosos colocam tudo isso num período um pouco mais tarde, no Império Domiciano. Mas se foi no período do Nero, que aqui está identificado por nome como Nero, a coisa começa a fazer mais sentido. Tanto que outras coisas, agora vamos entrar um pouquinho nessa simbologia, né? Que o cordeiro é o que parecia ser morto, mas não foi. Entendeu? O texto diz assim, uma referência a Jesus, que morreu, mas que ressuscitou. A besta, quase todos concordam, é o Império Romano. E por causa disso, vai concluir que a Babilônia também é o Império Romano. Eu e a minha colega Sharon chegamos à conclusão, através de referências, especialmente no Antigo Testamento, as referências de Jesus e de João Batista, que a Babilônia, na verdade, e a gente não quer acreditar nisso, é Jerusalém. Roma nunca foi o alvo de ataque desse jeito no Novo Testamento. Jerusalém foi, por Jesus, por João Batista, no Antigo Testamento. Em Ezequiel nós temos uma referência. Em Oséias, porque tem a grande prostituta. Quem que é a grande prostituta? Quem é considerado uma prostituta? Israel. Israel. Agora, quando nós chegamos a essa conclusão, levantou um susto, Timóteo. Como é que não vamos falar sobre isso? Vamos falar que é o povo de Deus que é corrupto. Que está falando sobre isso. Quando Jesus estava criticando Jerusalém, ele não estava criticando todo mundo em Jerusalém. Ele estava criticando o elite, os religiosos que tinham vendido sua alma, literalmente vendido. Lembra os cambistas no tempo? Vendido para os valores do império. Cara, isso fala muito mais para nós do que se a gente coloca toda a culpa em cima do Império Romano. Estão comigo? Espera o comentário sair, daí vocês vão ver. Pô, começa a encaixar com várias outras passagens. Vamos concluir, então? Parece que está na hora de... Nós temos um encontro depois, né? Então, até logo.